Olá, meus amigos. O mercado global de espelhos movimenta cerca de 7 bilhões de dólares anualmente, impulsionado pela demanda nos setores de construção, design de interiores e automobilístico. No século XVI, espelhos eram considerados artigos de luxo, com um processo de fabricação reservado para poucos. No século XIX, com os avanços da tecnologia moderna, os espelhos se tornaram mais acessíveis ao público em geral. Cada etapa da produção foi aprimorada, mas a complexidade permanece. Vamos acompanhar cada detalhe desse processo incrível. Espelhos são criados ao se revestir painéis de vidro com uma fina camada de prata, um processo tanto complexo quanto perigoso. A técnica moderna de pratear o vidro foi descoberta apenas no século XIX. Em 1835, o químico alemão Justus von Liebig desenvolveu um método inovador para revestir vidro com prata metálica por meio de uma reação química. Apesar desse avanço, a extração de prata e sua aplicação no vidro continua sendo um processo desafiador e perigoso. Tudo começa com a extração da matéria-prima principal, a areia de sílica. Esta areia é rica em dióxido de silício, que é o componente básico do vidro. A areia é extraída de depósitos naturais e transportada para as fábricas de vidro. Outros minerais, como o carbonato de sódio e o calcário, também são extraídos e utilizados no processo de fabricação do vidro. A produção dos espelhos inicia com a fabricação do vidro. A areia de sílica, o carbonato de sódio e o calcário são despejados em um misturador por 4 minutos. O carbonato de sódio é usado como um fundente para baixar o ponto de fusão da areia de sílica, auxiliando na formação do vidro. O calcário é adicionado para fortalecer e estabilizar o vidro, tornando-o mais durável. Após esse tempo, a mistura é despejada em uma esteira transportadora em direção ao forno. É nesse momento que os cacos de vidro e espelhos danificados durante a produção são reaproveitados. Em seguida, são despejados em um forno de fusão projetado para suportar temperaturas muito altas. O coração da produção do vidro é o forno industrial, onde os materiais brutos, como areia, carbonato de sódio e calcário, são transformados em um líquido viscoso e homogêneo. A mistura é introduzida em um forno cuba de alta temperatura, que pode chegar a 1600 graus Celsius ou mais. Nesse ambiente extremo, os materiais se fundem, formando uma massa viscosa. A massa de vidro líquido é mantida em alta temperatura por um período, permitindo que se torne homogênea e livre de bolhas. Uma vez que o vidro está completamente derretido e as impurezas foram removidas, ele é descarregado do forno. O vidro fundido flui continuamente para o equipamento de moldagem, que é resfriado com água para evitar quebras. À medida que o vidro sai do banho de resfriamento a 600 graus Celsius, ele é gradualmente resfriado para evitar tensões internas e reduzir o risco de rachaduras ou deformações. Esse processo de resfriamento pode levar várias horas ou até dias, dependendo da espessura e do tamanho do vidro. O vidro é então cortado e inspecionado. Um rolo de carboneto de tungstênio faz um corte vertical, após o qual o vidro se separa em tiras que continuam ao longo de uma esteira. Lâminas cortam as bordas das folhas de vidro e as peças excedentes caem em um funil para reciclagem. As folhas de vidro são cuidadosamente movidas por um dispositivo com várias ventosas e transportadas para o departamento de inspeção. Cada folha passa por uma inspeção visual detalhada sob lâmpadas fluorescentes, onde os inspetores procuram defeitos como bolhas, inclusões, arranhões, manchas ou outras imperfeições. Quaisquer falhas que afetem a aparência ou qualidade do vidro são identificadas nesta etapa. O vidro que passa na inspeção é então embalado e enviado para a fábrica de espelhos. Chegando na fábrica de espelhos, as folhas de vidro são descarregadas dos caminhões e meticulosamente limpas para remover qualquer sujeira, poeira, graxa ou impurezas. Em seguida, as folhas de vidro são cuidadosamente polidas para garantir uma superfície perfeitamente lisa e plana. Qualquer imperfeição pode distorcer a imagem refletida. Após o polimento, o vidro é limpo novamente para remover qualquer resíduo ou impureza. O próximo passo é transformar o vidro em um espelho. Isso é feito aplicando uma camada de prata ou alumínio na superfície do vidro. A prata é preferida por sua alta capacidade de reflexão. As folhas de vidro são convertidas em espelhos aplicando uma fina camada uniforme de prata em um dos lados. A prata, inicialmente em forma sólida, é primeiro dissolvida em ácido nítrico para produzir nitrato de prata. O primeiro metal aplicado é o estanho líquido, que é espalhado na parte de trás do vidro para garantir a adesão adequada do segundo metal, a prata. Como a prata não se liga diretamente ao vidro, o estanho fornece uma base necessária. A prata, também em forma líquida, é misturada com um ativador químico que a faz endurecer ao entrar em contato com o estanho. Esse processo cobre cada metro quadrado com aproximadamente 700 mg de prata. Em seguida, um agente redutor é pulverizado na superfície para converter a prata em estado metálico. À medida que a camada de prata esfria e solidifica, ela transforma o vidro transparente em um espelho. O excesso de prata é enxaguado e reciclado. A quantidade de prata depositada é cuidadosamente controlada para atingir a espessura desejada da camada refletiva, que varia de acordo com as especificações do produto e a refletividade requerida. Para proteger a camada de prata, a parte de trás do espelho é selada com 2 camadas de tinta. Primeiro, uma camada de cobre é aplicada para evitar a oxidação, seguida por 2 demãos de tinta para proteção adicional. Qualquer excesso de cobre é enxaguado. O painel então passa por um secador a 71 graus Celsius, que evapora a umidade da superfície em cerca de 75 segundos. Em seguida, o painel com lado de cobre para cima passa por uma cortina de pintura, uma máquina que aplica uma cortina contínua de tinta sobre esteira para proteger a camada de prata de danos e corrosão. Uma camada de tinta, geralmente cinza, é aplicada para fornecer opacidade, ocultar a camada de prata e protegê-la de fatores ambientais. Finalmente, o espelho pintado passa por um forno a 99 graus Celsius por 1 minuto e 45 segundos, onde a tinta seca. Depois, uma segunda camada de tinta em uma cor diferente é aplicada para distingui-la da primeira. Essa camada é seca a 118 graus Celsius por 2 vezes mais tempo que a camada inicial. Em seguida, o espelho passa por um banho de ácido para remover quaisquer resíduos metálicos. Ele é então colocado verticalmente para inspeção, onde quaisquer defeitos, como bolhas, são cortados. Os painéis de espelho são então cortados no formato e tamanho requeridos usando uma máquina de corte guiada por computador. Esta máquina marca o espelho com uma roda de metal resistente feita de carboneto de tungstênio. Para espelhos redondos, a máquina primeiro marca quadrados no painel e, em seguida, desenha círculos dentro de cada quadrado usando ferramentas especializadas. As bordas são polidas para evitar cortes e melhorar a estética do produto final. Uma vez que os espelhos completam o processo de corte e acabamento, eles são cuidadosamente embalados para garantir proteção durante o transporte e manuseio.
E chegamos ao final de mais um conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Deixe também o seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião. Até a próxima!